Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos tratando do livro de Esdras e nós já vimos o decreto de Ciro determinando a volta do povo de Deus para a reconstrução da cidade, principalmente do templo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então nós já vimos a volta dos cativos que aconteceu descrito no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Esdras. E hoje nós vamos falar sobre a reconstrução do altar e do templo, o início de tudo isso. Então vamos lá. Antes de mais nada, toda vez que se começa um empreendimento, e esse empreendimento era muito importante porque era determinação do Senhor, era necessário fazer algo muitíssimo especial. E o que era? A primeira coisa, a primeira providência que se faz em qualquer circunstância, quando se faz a vontade de Deus, é colocar o altar em conformidade. Em primeiro lugar, o que eles fizeram? Ao chegar em Jerusalém, a providência deles foi restaurar o altar. Amados, a primeira coisa que nós fazemos na nossa vida, em todo empreendimento, é restaurar o nosso altar. Deixar o altar em conformidade com a vontade de Deus. Por que isso foi feito? Porque o povo de Deus é sacerdócio santo. Nós somos nação santa. Nós somos sacerdócio santo. Isso significa que nesse início de ano, no início de qualquer empreendimento, a nossa preocupação é deixar o nosso altar em conformidade. E como é que nós fazemos isso? Como eles fizeram? Eles olharam a base da edificação do altar. Sobre o que foi reconstruído, edificado? Sobre o que você está reconstruindo ou edificando o altar da sua vida, o altar do seu coração, em honra, em glória, em dedicação e adoração a Deus. Tem que ser o lugar apropriado, tem que ser o lugar tradicional, ou seja, o nosso coração deve estar fundamentado, nosso altar deve estar fundamentado no local apropriado, no local tradicional. Para eles, era lá no Monte Moriá, era lá onde antes existia o Templo de Salomão, onde foi reconstruído o Templo Novo. Para os nossos dias, nós devemos estar fundados na pedra de esquina, na pedra angular, que é Jesus. Toda construção tinha uma pedra fundamental, tinha uma pedra angular, tinha uma pedra de sustentação. O nosso altar, o nosso templo, deve estar colocado sobre base firme, sobre a rocha que é Jesus. Outra coisa, segunda característica, eles fizeram de acordo com as instruções que foram dadas lá no início e foram reveladas até Moisés, que depois foram reveladas para Davi e que foram executadas por Salomão. Então, nós devemos restaurar, nós devemos reconstruir, nós devemos edificar o nosso altar e o templo, que somos nós, né? Com base nas instruções de Deus, com base naquilo que Ele diz que deve ser feito. Não como eu quero, não como você quer, não como o pastor quer, não como o missionário quer, não como o mestre quer, não. De acordo com o que Deus determina, de acordo com o que Deus quer.
terceira coisa, eles reiniciaram o sistema de ofertas e de festas. O sistema de ofertas visava não só a adoração, como também a expiação pelo pecado. Lembra que Jesus não tinha chegado ainda? Então era preciso um sistema de ofertas, um sistema de sacrifícios, um sistema que lembrasse e que deixasse fresco isso tudo na cabeça, na cultura deles, para preparar a vinda do Messias, para preparar a vinda de Jesus. Então, as ofertas, os sacrifícios, tudo aquilo que venha trazer conhecimento de Jesus. A mesma coisa para os nossos dias hoje, a mesma coisa para a nossa vida hoje. E as festas. Estas festas visavam festejar, dar honras, dar glória à providência de Deus em todas as fases da nossa vida, em tudo o que acontecia na vida. Toda a providência, toda a misericórdia, tudo o que Deus estava dando para o povo era festejado em datas específicas com os seus objetivos específicos. Nós temos um vídeo que fala sobre estas festas, o significado, a razão de ser de cada uma destas festas. E aqui uma coisa interessante, eles comemoraram a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos tinha uma razão de ser muito importante. Por quê? Porque o tabernáculo, ou os tabernáculos, nada mais eram do que as tendas, festa das tendas, né? Era uma lembrança dos tempos que o povo peregrinou pelo deserto. Então, quando eles foram libertos do Egito, eles passaram, por causa da teimosia deles, eles passaram 40 anos no deserto andando para lá e para cá, para lá e para cá, e eles viveram em tendas. Então, quando eles voltaram, quando eles entraram na terra prometida, quando eles se colocaram na terra prometida, o que acontece aqui é que eles foram instruídos a fazer uma festa que relembrasse a providência de Deus no deserto. Nada lhes faltou, nem comida, nem água, nem roupa, nada lhes faltou. Tinha um teto sobre a cabeça deles, tinha proteção, tinha comida, tinha água, tinha tudo. Então, quando eles voltam da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, a primeira festa, olha que coisa interessante, saindo do Egito, passando pelo deserto, eles fazem uma festa dos tabernáculos. Saindo da Babilônia, voltando para casa, eles fazem a festa dos tabernáculos. Aqui nós vemos uma lembrança, uma similitude muito grande em relação àquela libertação do Egito e esta libertação da Pérsia, né? Antiga Babilônia, antigo povo babilônico. Tá? Então, a primeira coisa que eles fizeram, restauraram um altar. Bases firmes, fortes, apropriadas, de acordo com as instruções e restaurando todas as ofertas e todas as festas. E a primeira a ser realizada é a festa dos tabernáculos. Um segundo passo foi a reconstrução do templo. E aqui a coisa começou a ficar um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque eles iniciaram os alicerces do templo, do altar estava refeito. E eles agora começaram a reconstruir o templo. Eles começam pelo alicerce. Amados, a gente precisa começar pelo alicerce, por aquilo que vai fazer sustentação. E quem trabalhou na reconstrução do templo? Zorobabel, Jesua, né, o Josué, o Jesus, que é a mesma tradução, os sacerdotes, os levitas. Ninguém podia meter a mão no templo em relação a ser gentil. Não, só o povo de Deus. O templo é coisa sagrada, é nação santa que vai fazer aquilo que Deus está instruindo. Então, são os separados, são os santos que vão fazer.
tá? Eles iniciam no segundo mês do ano novo, porque um mês antes eles dedicaram a Páscoa. Então, olha que coisa interessante. Nós temos aqui a festa dos tabernáculos, relembrando a providência de Deus no deserto, e nós temos aqui a Páscoa, relembrando a libertação do povo do cativeiro egípcio. Uma vez que isto é feito, eu começo agora a reconstruir o templo. Para a reconstrução do templo, eles precisavam de madeira, e a madeira vinha de Tiro e de Sidom. Sidom está aqui em cima, Tiro está um pouquinho mais para baixo, e eles vinham, essas madeiras, com a autorização de Ciro. Ciro autorizou isso, eles podiam fazer com autorização de Ciro. As madeiras vinham para o porto de Jope, que está aqui. E daí, do porto de Jope, isso ficava mais fácil, melhor para fazer o transporte, e daí, de Jope, eles vinham aqui para baixo, Jerusalém. Jerusalém está aqui, ó, nesta linha aqui. Então, a madeira vinha de Sidom e de Ciro, vinha por mar até o porto de Jope, e depois por terra até Jerusalém. Quando isto começa a ser feito, os mais velhos começaram a lembrar do templo antigo e começavam a chorar, porque este templo era um templo mais simples, era um templo mais humilde, não era um templo de Salomão com ouro, com prata, com riquezas. Mas eles lembram o seguinte: Deus é bom. Apesar de tudo isso, nós não merecemos. Deus está proporcionando. Portanto, Deus é bom. O seu amor dura para sempre sobre nós, sobre o povo, sobre Israel. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Esta é a mensagem do início da reconstrução do templo. Quando eles começam, os samaritanos vêm oferecer ajuda. Os samaritanos, Samaria, vamos lembrar, Samaria era a capital de Israel, o reino do norte, que foi conquistada pelos assírios anos antes da conquista de Judá pelos babilônicos, e eles foram mudados de lugar, eles foram para a Síria, o povo de lá foi para a Síria. E no lugar deles vieram outros povos que se misturaram com os israelitas do Reino do Norte. Então nós temos aqui um sincretismo, uma mistura de povos. Então nós temos alguns israelitas que ficaram junto com alguns gentios que vieram dominados pela Assíria. A Síria fazia isso, ela tirava o povo de um lado e botava para o outro lado, que era para não ter confusão. Então, eles fizeram isso e misturou a população. Então, não era mais uma população pura, vamos dizer assim, uma população do povo de Deus, né? Dos israelitas, era uma população misturada. Então, quando eles fizeram esta oferta de ajudar a reconstrução do templo, não era uma oferta de coração puro, sincera, amigável. Não. Eles queriam seduzir os judeus para o seu modo de vida, um modo de vida, né, de sincretismo. Eles ainda eram idólatras. Eles eram idólatras porque era uma mistura de povos. Então havia um sincretismo, uma mistura religiosa. E eles queriam que os judeus se aliassem a eles nesta mistura. É claro que o povo que já aprendeu a lição, não vou sofrer isso de novo, não. Eles então recusaram e diretamente, não, nós vamos fazer, né, Zorobabel, Jesua, os sacerdotes, os levitas, nós vamos reconstruir o templo. O gentio não se mete com as coisas santas. Eu não posso deixar as coisas santas se misturarem com o que é mundano, com o que é idólatra. Ora, quando eles recusaram, por esta razão,
eles não gostaram da ideia e começaram a causar problemas. Então, as represálias, a consequência dessa recusa foi que eles tentavam desanimar, falavam besteira, zombavam, intimidavam, ameaçavam, inclusive colocavam o povo contra as autoridades, como nós vamos ver no próximo vídeo. Então, eles começam a agir contrários, fazendo com que o povo desanimasse, que o povo parasse de reconstruir o templo. É claro que o inimigo não quer que você reconstrua o teu templo, é claro que o inimigo não quer que você construa, edifique o templo de forma a cumprir aquilo que é as orientações de Deus. A pressão, ela continua por um tempo bastante grande, ela vai até 520 a.C., quando Ageu tem que se levantar, porque Deus insta que ele se levante e começa a profetizar. Então, Ageu, Zacarias e logo em seguida, um pouquinho tempo depois, também o próprio Malaquias, mas a gente vai ver isso mais para frente. Eles começam a perseguir, e essa perseguição, ela não se dá só no reinado de Ciro. Eles aproveitam que Ciro morre, que vem um outro rei, que não lembra do que Ciro fez, porque ele não estava lá, ele não sabia disso, e ele vai até Xerxes, até Artaxerxes, quando lá em Artaxerxes, Esdras e Neemias entram em cena. Então, os primeiros destes, Cambises, Xerxes, até um pedaço de Artaxerxes, ele começa a escutar o que os inimigos falam, as cartas mentirosas, e eles fazem com que tudo pare, que é para fazer a vontade do inimigo. O inimigo não quer templo construído, o inimigo não quer altar, o inimigo não quer oferendas, o inimigo não quer que nós honremos e adoremos ao nosso Deus, o inimigo não quer isso. Então começa aqui a perseguição, tá? A decisão de Ciro é esquecida e os outros reis acabam mandando parar a obra. O teste, então, é este. Amado, quando nós estamos iniciando uma nova etapa, quando nós estamos iniciando uma obra, quando nós estamos iniciando os fazeres de Deus, é claro que haverá perseguição. A bênção foi retirar o povo do cativeiro e voltar para Jerusalém. A bênção foi reedificar o altar. A bênção foi reedificar o templo. A bênção é reedificar Jerusalém. Mas a inveja, ela é seguida de destruição, de perseguição, de mentira. Só que o povo se deixa levar. O povo não teve fibra, o povo não teve segurança, fé suficiente para continuar a obra que Deus estava mostrando para fazer. Então existe aqui um teste. Toda vez que nós temos uma bênção de Deus, haverá uma forma de teste, uma ameaça, uma perseguição, uma tentativa de destruição e mentiras. Isto só foi enfrentado quando Deus tem que levantar os seus profetas, aqui, Ageu e Zacarias. Toma cuidado então, meu amado, quando você começar a edificar o teu altar, quando você começar a edificar o teu templo, quando você começar a obra de Deus, quando começar a bênção de Deus na tua vida, será que haverá perseguição? Será que haverá inveja? Será que haverá destruição e mentiras? Evidentemente que o inimigo vai tentar isso, mas você está sendo testado. Tá? O inimigo está te colocando numa circunstância muito ruim e você precisa reagir. Tá? Amém, amados? Toma isso para a tua vida e bons estudos.